Então vamos iniciar pedindo discernimento ao Senhor, vamos orar ao nosso Deus, pedindo para que Ele fale aos nossos corações nesse tempo, que possa haver transformação na nossa vida. Então vamos a Deus orar nesse instante. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te somos gratos por mais um dia. Pedimos, Senhor, perdão pelos nossos pecados e pedimos nesse instante que o Senhor venha a revelar aquilo que está muitas vezes oculto ao nosso ver, ao nosso entendimento, por causa do pecado que temos vivido, por falta muitas vezes de conhecer a Tua vontade revelada através das Escrituras. Então te pedimos perdão por isso e te pedimos que o Senhor venha a falar aos nossos corações e transformar a nossa vida mediante Teu Espírito que habita em nós. Assim que somos gratos, te oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Irmã Adalda também está aqui. Um abraço para Adalda, Jordan, irmão Jorge, Daniele, todos lá em João Pessoa. Estamos com saudades. Mas vamos iniciar. Hoje o nosso tema é o cristão e os sentimentos. Semana passada nós falamos sobre a quarentena nos nossos pecados de estimação. E hoje a gente vai adentrar mais nessa temática falando sobre os sentimentos. Os sentimentos que muitas vezes temos e revelam uma falta, vamos dizer assim, uma falta ou uma deficiência na nossa fé, na nossa comunhão com o Senhor, na nossa vida cristã. Do dicionário, se você for pegar a palavra sentimento, você vai ter duas definições. A primeira é ato ou efeito de sentir-se. Então, o ato ou efeito de sentir é chamado de sentimento. A outra é aptidão para sentir, disposição para se comover, se impressionar, perceber, apreciar algo, né? Sensibilidade. Então, isso seria a descrição de sentimento. A forma que reagimos ou como somos afetados diante de determinada situação, né? E afetamos pela forma de como cremos e no que cremos. Isso seria o sentimento, ou seja, existe uma situação diante de nós, existe uma circunstância, existe uma pessoa, existe uma situação. À medida que ocorre essa situação, isso vai nos afetar. A maneira que nos afeta se manifesta um sentimento, é a forma como sentimos aquilo que está diante de nós. Pode ser uma situação, uma pessoa, qualquer coisa. Então, a forma como reagimos a isso, reagimos através de um sentimento, né? Esse sentimento pode incluir aí ódio, raiva, alegria, tristeza. Então, a forma como reagimos nas situações se revela através do sentimento. Esses sentimentos, eles podem revelar através da sua intensidade. Olha só, não é simplesmente o tipo de sentimento, mas, por exemplo, a intensidade do sentimento, o tipo de sentimento e o objeto ou circunstância. Eita, a gata aqui chegou. Foi mal. O objeto do sentimento, a circunstância qual o sentimento é destinado, isso pode revelar a nossa situação ou nosso caminhar com Deus, né? Esses sentimentos, como falamos semana passada, eles estão relacionados diretamente com a nossa fé, com a nossa confiança. À medida que temos confiança naquilo que a Bíblia fala acerca de determinados assuntos ou situações, essa confiança vai afetar nossa forma de ver a situação específica e, por consequência, os nossos sentimentos. Existe uma expressão que eu acredito que vocês já ouviram, que parece até um clichê, mas revela muita coisa nessa frase. A expressão é a seguinte: talvez Deus não mude as circunstâncias ou as situações, mas Ele
mudará você nessa circunstância. Vocês já ouviram essa frase? Se ouviram, vão colocando aí nos comentários, tá? Deixa eu só ajeitar aqui que o telefone está caindo. Deus não muda, muitas vezes, as circunstâncias, mas muda a nossa atitude diante da circunstância. Então Deus nos modifica através do quê? Através da palavra dele, da compreensão dele, que ele nos dá diante de determinadas situações. Ou seja, antes de termos a compreensão que Deus nos dá, temos uma certa atitude diante de uma situação. Depois que temos essa compreensão, nossa atitude ela é diferente na mesma circunstância. Ou seja, a circunstância não mudou, mas nós mudamos diante da circunstância, né? E a gente vai ver isso, por exemplo, no primeiro versículo, que é o nosso tema de hoje. O versículo base de hoje, que é Hebreus 2, 14 e 15. Se vocês não chegaram, eu gostaria que vocês chegassem até lá. Hebreus 2, versículo 14 e 15. Por gentileza. Enquanto isso, eu vou ajeitar aqui a câmera. Todos chegaram? Em Hebreus 2, 14 e 15. Olha o que diz lá o texto. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou, ou seja, da natureza humana, também ele participou das mesmas coisas, ele se tornou humano, está falando de Cristo, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. A compreensão que nós temos acerca da morte, ela interfere a nossa forma de lidar com a morte. Talvez alguns de vocês já tenham escutado a frase, o velório ou o enterro de alguém crente, das pessoas crentes que estão ao redor, é diferente de alguém incrédulo, né? Por quê? Porque diante da situação, nós expressamos um sentimento. O incrédulo, por exemplo, que acredita que ali findou tudo, que é uma tristeza sem consolo nenhum, essa pessoa vai reagir com uma tristeza diferente que um crente reagiria. E uma intensidade diferente da que um crente reagiria. Por quê? Porque a sua concepção acerca de determinado assunto foi modificada. E à medida que é modificada, logo isso vai se expressar através de sentimentos diferentes e vai se expressar através de atitudes diferentes. Então, por exemplo, a forma como nós enxergamos a morte é totalmente diferente da de um incrédulo. Nós enxergamos a morte como ir para a casa do Pai. A Bíblia diz que ele tem prazer na morte dos seus, né? Então, essa perspectiva, a situação da morte, ela vem para o incrédulo e para o crente. Mas a forma como um crente reage por conhecer algo sobre a morte que a Bíblia revela é diferente da maneira que um incrédulo reage. Logo, o seu caminhar com Deus é revelado pelo sentimento diante da circunstância, né? Então nós vemos isso. Então Deus nos livrou desse medo da morte. Ele nos livrou por quê? Porque domingo passado nós falamos sobre isso. Ele morreu, foi sepultado e ressurgiu para nos livrar do poder da morte. Ele fez isso para que pudéssemos ter vida, né? Aquele que crê nele, ainda que esteja morto, viverá, né? Então, acreditamos nisso e por acreditarmos nisso, lidamos com a morte de maneira diferente. Agora, é interessante pensar nisso, porque a gente observa que o fato de conhecermos algo acerca de determinado assunto, isso pode ter várias implicações na nossa vida, nos nossos relacionamentos, no nosso namoro, na maneira de lidar um com o outro. Quando vemos aquilo que a Bíblia diz sobre determinado assunto, nosso comportamento e nossos sentimentos em relação àquilo, ele é moldado, né? Então, nesse versículo que a gente viu, podemos observar que o fato de Jesus ter sido morto, ter sido sepultado e ter ressuscitado, faz com que Satanás não nos aprisione devido ao medo
da morte, pois a nossa forma de ver, ou a nossa cosmovisão, né, a forma como nós enxergamos as coisas, foi modificada. Logo, nosso sentimento e atitude também é modificado, né? Então, as dificuldades da vida, as tribulações da vida, elas vêm, e a forma como nós enxergamos essas coisas é totalmente diferente de alguém que não tem conhecido a vontade de Deus. Por exemplo, lá em Romanos 8, fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto. Quando ele fala que todas as coisas cooperam para o bem, e um crente acredita nisso, deposita sua confiança nisso, ele tem uma atitude diferente diante das circunstâncias e tribulações da vida que um incrédulo não teria, ou um crente que muitas vezes não conhece a vontade de Deus teria, né? Então, como nós reagimos demonstra muitas vezes nosso grau de maturidade diante das circunstâncias, né? Como nós reagimos no sentido de tranquilidade, demonstra a confiança que temos depositado no Senhor, sabendo que Ele tem cuidado de nós, independente das circunstâncias que nós estamos passando. Então, quando a Bíblia me diz, o Senhor tem confiado, tem cuidado de nós, o Senhor tem nos resguardado, o Senhor tem provido para nós aquilo que Ele deseja é bom e agradável. Logo, eu entendo que muitas vezes vocês que vão aí, estão pretendendo se casar, né, que estão casados, estão num casamento, eu entendo através disso que as dificuldades que eu tenho com o meu cônjuge, eles têm até propósito, né? Manifestar o caráter de Deus na minha vida, o caráter de Cristo, para que eu ame, à medida que tem dificuldades de relacionamento um com o outro, aí você demonstra misericórdia, amor, graça, você transparece mais com a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo no casamento, no relacionamento, em que você deposita para aquela pessoa que muitas vezes não merece sua demonstração de amor, quando você demonstra amor incondicional. Não há condições que me faça deixar de amar essa pessoa. É com esse amor que o Senhor nos ama. E à medida que conhecemos isso, conhecemos que tudo tem um propósito, que o propósito de Deus é nos transformar à imagem de seu Filho, nós temos atitudes diferentes diante das circunstâncias, né? Nós podemos ver um segundo exemplo lá em 1 Tessalonicenses, podem ir até lá, capítulo 4, versículo 13. Diz o seguinte: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes, ou seja, não tenham conhecimento acerca de determinado assunto que ele vai falar. E que assunto é esse? É sobre aqueles que dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. O contexto aqui é que irmãos em Cristo da igreja de Tessalônica, eles tinham partido e Cristo não tinha voltado ainda. Então eles pensam assim: poxa vida, essas pessoas perderam a volta de Cristo, né? Aí Paulo diz assim: olha, a atitude do coração de vocês, o sentimento de vocês, olha só, não pode ser como aqueles que não têm o conhecimento do que ocorreu. Olha só, eu não quero que vocês sejais ignorantes. À medida que nós somos ignorantes acerca de determinado assunto, nós temos o sentimento, nós temos uma atitude que não agrada a Deus. E que atitude é essa, né? Ele diz logo a mais: para que não vos entristeçais como aqueles que não têm esperança. Logo, o conhecimento acerca da vontade de Deus, da palavra de Deus, das circunstâncias da vida, faz com que a gente tenha esperança, e essa esperança impede com que a gente tenha sentimentos que não devem nascer do nosso coração. Tá entendendo? Até aí? Se vocês estiverem entendendo, vão dizendo aí. Qualquer dúvida também vocês podem perguntar. Então, à medida que eles tivessem a compreensão correta acerca daqueles irmãos que partiram, eles não teriam um sentimento que era de tristeza, como aqueles que não têm esperança. Nesse sentido, o sentimento foi modificado pela compreensão
que eles passaram a ter. Então eles não teriam mais um sentimento de tristeza por causa da compreensão deles. A pergunta que a gente se faz é: quantas coisas na nossa vida a gente não tem atitude ou sentimento errado por falta de conhecimento da palavra do nosso Deus, né? À medida que nós temos tantas situações na nossa vida, de amizades, de relacionamento, de desemprego, de dificuldades que passamos, tribulações, decepções, pecado que temos cometido, e muitas vezes nós não temos a compreensão correta, e isso nos leva a sentimentos que muitas vezes não agradam a Deus e não revela a vontade de Deus sendo aperfeiçoada na nossa vida, né? Isso é apenas um exemplo acerca da morte, a forma como lidamos com a morte, né? Chegando para nosso contexto imediato de pandemia, será que hoje os jovens eles têm medo? As pessoas têm medo da morte? Ou será que as pessoas têm cuidado que a Bíblia orienta a ter, né? Por exemplo, nós temos uma situação de pandemia. Uma coisa é você ter medo. Outra coisa é você se resguardar. Por ser sábio. A Bíblia fala, o sábio vê o mal e se desvia dele. Então isso é ter uma atitude sábia. A parte sábia é, fique em casa. A parte sábia é, tome os cuidados necessários. A parte sábia é, siga as orientações médicas, né? Entretanto, isso não pode nos levar a um sentimento de medo. Por quê? Porque o Senhor nos revelou acerca da morte. E à medida que eu confio nisso, eu tenho segurança. Eu estou resguardado porque o Senhor tem cuidado de mim. No sentido de que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E se o Senhor quiser que eu tenha, eu vou honrar ele com essa doença. Embora eu tenha que me resguardar, eu tenho que tomar as precauções, né? Na medida que eu não tomo as precauções, eu estou sendo um tolo. A mesma coisa, por exemplo, a gente se cuida no sentido de procurar não ser assaltado, né? Ninguém procura ser assaltado. Mas, por exemplo, ninguém sai de madrugada com o telefone no rosto, na rua, porque sabe que vai ser assaltado. Então, à medida que você faz isso, você está tentando a Deus, né? À medida que você faz isso, você está procurando sim ser assaltado. Então você tem que se resguardar no sentido de que você sabe que é uma tendência de ser assaltado. Logo, você não sai de madrugada, óbvio, né? E muito menos com o telefone no rosto. A mesma forma é em relação à pandemia. Nós sabemos que devemos nos precaver no sentido de ficar isolados. É uma atitude sábia. Mas essa atitude não deve gerar em nós um medo ou um pavor da morte. Por quê? Porque nós sabemos em quem temos crido, né? Podemos ter, podemos, né? Mas se mesmo tivermos e mesmo partirmos daqui com esse vírus e nos levar à morte, nós devemos estar confiantes naquilo que a Bíblia fala, para que tenhamos uma atitude nessa situação que venha a glorificar ao nosso Deus. Então, a nossa atitude diante das circunstâncias, nosso sentimento diante das circunstâncias, ele é modificado pela nossa compreensão da palavra do nosso Deus, né? Por exemplo, no evangelismo, você está lá evangelizando e as pessoas zombam do Senhor, zombam de você. Você pode ter a atitude de que, eita, eu quero me preservar nesse meio, né? Logo, eu não vou mais evangelizar, eu não vou mais testemunhar, né? Isso é uma atitude. Mas se você compreender a palavra de Deus, você sabe que essa é a atitude normal do incrédulo. E essa atitude normal do incrédulo tem o levado para o inferno. Logo você pensa assim, não importa o que ele fala acerca de mim, ele é um cego espiritual. Ele não sabe o que diz, como Cristo na cruz disse, né? Ele não sabe o que diz. Então, o que é que você faz? Você continua insistindo, persistindo, para se Deus porventura
o conduz ele em arrependimento. Então, a compreensão do que a Bíblia fala sobre as circunstâncias leva você a ter uma atitude diferente, né? Vamos entrar na parte de relacionamento, que alguns talvez estejam interessados. Não sei porquê, mas talvez alguém se interesse aí sobre relacionamento. A gente vai entrar agora para ver o que a Bíblia fala e como deve ser a nossa atitude. Só respondendo aqui, a irmã Meire está aqui, Deus abençoe. Tá de lado, irmã, porque depois a gente vai colocar no YouTube, aí tem que ficar de lado para poder ficar lá direitinho no YouTube. Aí é só virar o telefone. Vamos lá, relacionamento. A Bíblia fala algumas coisas acerca dos relacionamentos. Por exemplo, em Cantares fala, não despertes o amor, ainda que, a não ser que esse esteja pronto. Ou seja, ele fala que nós não devemos despertar certos sentimentos pelo sexo oposto, até que você esteja pronto para esse tipo de relacionamento, né? A Bíblia fala também, quem achou uma esposa, achou uma coisa boa, é presente do Senhor, né? Herança e bens são presentes dos pais, mas a mulher sábia, essa é presente do Senhor. Aí você pensa assim, outro versículo que diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A Bíblia fala também, lá em 1 Coríntios, capítulo 7, que o casamento é um dom. Tem algumas pessoas que não têm o dom de se casar, tem o dom de permanecer solteiro. Já tem outros que têm o dom de se casar, né? Quando você junta tudo isso que a Bíblia fala, só para a gente ter uma ideia, quando você junta diante de você tudo isso, você sabe que Deus concede dons. Se o seu dom é ser casado, Deus lhe deu esse dom. Logo, Ele tem preparado uma pessoa, uma costela, vamos dizer assim, estou falando para os meninos em relação às meninas, né? Uma costela para fazer parte da sua vida. Deus tem preparado. A minha, Deus preparou por quanto tempo, meu amor? 23 anos esperando. E esperei com paciência no Senhor. Ele ouviu o meu clamor e me atendeu na súplica do seu servo, né? Então, 23 anos aguardando a dita cuja. A serva do Senhor, costela dos meus ossos, chamar-se a varoa, né? Então, foi uma alegria tremenda quando o Senhor mostrou ela para mim. Mas, tudo é no seu tempo, né? De maneira que a gente não deve se precipitar, a gente não deve colocar a carroça na frente do burro, né? Para ter essa atitude. Mas no tempo de Deus as coisas ocorrem. Quando Deus planeja, quando é da vontade do Senhor, as coisas acontecem. Deus coloca de maneira que as coisas se fechem, né? Não pensem que Deus ele faz coisas que são muitas vezes forçadas. As coisas fluem. Então aguardem o tempo do Senhor, né? Não fiquem decepcionados. Imagine só, eita, o pastor Ricardo Mateus, ele tinha um ditado para falar sobre soberania e responsabilidade humana. A seguinte frase era essa, que falava sobre soberania de Deus e responsabilidade humana. Orai e paquerai, né? Que era o quê? Deus tem conduzido, mas ele não vai sair uma revelação dos céus com uma seta apontando para a menina, dizendo, é essa menina, né? Vá lá, diga essas palavras, né? Ore ao Senhor. E Deus vai mostrar a você uma pessoa em que, em primeiro lugar, tema Ele, né? E você vai vendo nessa pessoa algo que Deus tem colocado para a sua vida. Logo, quando você não tem orado, você não tem dependido de Deus, sido dependente dEle, você vai ver outros tipos de pessoas. Pessoas carnais, você vai se atentar não para o temor dessa pessoa, mas para a sua sensualidade, para a sua forma de vestir sensual, né? Para as coisas que sussurram com tantos, vamos dizer assim, coisas
maliciosas. Então é isso que você vai ter em mente. Mas no momento que você depende de Deus, entende que é da vontade de Deus, Deus lhe deu o dom de ser casado. Ou seja, um dia Deus irá me revelar a pessoa ideal para mim. A pessoa ideal não é a pessoa sem falha, mas é a pessoa que Deus escolheu para eu amá-la incondicionalmente, de maneira graciosa, de maneira misericordiosa, né? E à medida que eu entendo todos esses textos que a palavra de Deus nos diz, né? E eu tenho a atitude correta, eu tenho um sentimento correto, né? Então, esse sentimento, ele vai ser moldado pela minha compreensão da palavra de Deus. Aí você pensa assim, eita, poxa vida, pensava que ia ser essa moça, mas ela não quis nada comigo. Aí a menina pensa assim, eu pensava que ia ser esse rapaz não quis nada comigo, né? Aí você vai se entristecer como se não tivesse esperança? Não. Você vai ter a atitude de que Deus é soberano. Então, graças a Deus que não foi. Por quê? Porque não era da vontade dele. Então, outra pessoa virá, né? Futuramente, talvez não fosse o tempo do Senhor, né? Não fosse esse momento. Talvez ele queira me mostrar algo para eu aprender, para eu amadurecer, para eu crescer nele, né? Então, tudo isso envolve um conhecimento de Deus e a vontade dele molda a nossa atitude. Se vocês olharem no Salmo 42, o salmista tem uma bela atitude em relação aos sentimentos. Até agora nós vimos que nós podemos ter sentimentos corretos e sentimentos errados. De maneira que nós não devemos submeter nossas decisões àquilo que nós sentimos. Porque nós podemos sentir algo bom e podemos sentir algo ruim, né? A atitude do nosso coração, eu vejo muito assim, ela deve ser moldada pela nossa compreensão bíblica. E nós devemos moldar o nosso sentimento de maneira bíblica. Assim, como é moldar? Tenho eu poder sobre os sentimentos? Tenho eu poder sobre como eu reagi a determinadas circunstâncias? Vejam lá no Salmo 42. No Salmo 42... tem uma frase do salmista muito interessante que eu queria que vocês abrissem a Bíblia para vocês verem. Salmo 42. Deixa só eu abrir aqui. Tanto no versículo 5... como no versículo 11, ele repete a mesma frase. Olha o que ele diz. É ele falando com a sua própria alma. Ele aconselhando a sua alma a ter um sentimento correto. Observa. Por que estás abatida, ó minha alma? A abatida, aqui é o sentimento que a alma dá, o estado em que a alma se encontra. E é interessante que o salmista, ele observa a situação, o fato dele não poder mais cultuar o Senhor. Diante dessa circunstância, sua alma se abate e ele vai aconselhar a sua própria alma. Como? Baseado na sua esperança, baseado na sua confiança em Deus. Por que estás abatida, ó minha alma? Será que você já se perguntou, em uns momentos que você fica com raiva, que você fica triste, que você, pela atitude errada diante de Deus, e você parou para se questionar, se perguntar por que você está assim? Poxa vida, Voltaires, por que você está assim? Por que, ó minha alma, tu estás assim, com ira dentro do teu coração? Por que tu estás assim? Né? Entender o porquê nós estamos assim é um grande passo para a gente ter a atitude correta. Porque as coisas... Porque toda vez que Cicrano entra em contato com Beltrano, sai faísca. Já parou para pensar quando você normalmente tem essa atitude e você não se pergunta para si mesmo por que isso ocorre? Porque determinadas situações lhe levam a determinados sentimentos que não são agradáveis a Deus, né? Então ele se faz a pergunta: por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Eu estou tão ansioso. Por que você está ansioso? Se pergunte, né?
Aí ele dá o conselho à sua alma: espera em Deus, pois ainda o louvarei. Aí ele vai lembrar a alma de quem é Deus. Quem é Deus? Ele é o meu auxílio e Deus meu. Então, a compreensão correta de Deus faz com que ele aconselhe a sua alma a ter um sentimento correto diante de Deus, diante daquela circunstância, né? Então, o que é que nós devemos fazer? Moldar. O que é moldar? Submeter o nosso sentimento, não às circunstâncias e o nosso coração pecaminoso ou a nossa carnalidade, mas submeter aquilo que a Bíblia fala acerca dessa determinada situação. Se nós não temos a compreensão correta em determinada situação, imagine só, vamos pegar esse exemplo. Vamos pegar um exemplo de igreja, um exemplo eclesiástico, né? Em que se faz necessário você sofrer o dano. À medida que você não compreende a importância de sofrer o dano, você vai entrar em briga, em discussão com outro. Isso vai gerar divisão dentro da igreja. O sentimento errado faz com que outras pessoas sejam afetadas. Gera discussão. À medida que gera um conflito, pessoas vão ir para um lado, pessoas vão para outro. Gera partidos dentro da igreja. Logo, a igreja deixa de ser uma unidade. Deixa de ter um só pensamento. E começa assim rixas, começam brigas. Tudo isso poderia ser resolvido se no início alguém tivesse uma atitude, um sentimento de sofrer o dano. E à medida que ele sofre o dano, o problema finda ali, né? Os nossos sentimentos revelam muito do nosso conhecimento bíblico e de como esse conhecimento é transformado em piedade na nossa vida. Não se baseia-se apenas uma vida piedosa em conhecimento bíblico, porque você tem muitos ateus que conhecem a Bíblia, mas eles não se deixam ser transformados pela palavra de Deus. Será que, jovem, você que está nos assistindo hoje, será que não tem atitudes na sua vida, sentimentos na sua vida, que elas precisam ser moldadas pelo conhecimento bíblico? Será que todos os sentimentos que você tem, você pode dizer que têm sido bíblicos, né? Nós, quando falamos de sentimentos, nós temos sentimentos diferentes em situações diferentes. E nós podemos ter o mesmo sentimento em situações diferentes, que podem revelar vontade de Deus e podem revelar independência de Deus. Observem só. Por exemplo, o sentimento da ira, ele pode revelar uma pessoa extremamente piedosa. Pararam para pensar nisso? Mas ela pode revelar uma pessoa extremamente carnal. Por exemplo, é lógico que nesse sentido eu estou pegando um exemplo máximo aqui para vocês entenderem. A gente não tem essa condição porque a gente vive na carne ainda, no sentido do velho homem e tudo. Mas a ira de Deus é perfeita, é santa, é o justo juízo. É a indignação dele pelo pecado. Então a ira dele é santa. Mas quando nós iramos por uma situação que não é digna, que não é santa, que não é perfeita, logo essa ira é pecaminosa. Tanto é que leva ao pecado. Irai-vos, mas não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Então, quando nós vivemos na carnalidade, nós podemos nos irar. Mas temos a opção de não pecar. Logo, essa ira conduz ao pecado. Entretanto, por exemplo, quando nós vimos uma situação que ficamos indignados, irados com ela por causa da fragilidade humana, por exemplo, uma pessoa que está passando fome, e a gente fica indignado com uma raiva assim do mundo, da circunstância do mundo, por haver possibilidade de pessoas sofrerem por causa do pecado. A gente se ira muitas vezes contra nós mesmos porque pecamos. Isso é uma ira santa. Isso é uma indignação santa, né? Determinadas situações nós podemos nos alegrar de maneira bíblica, nós podemos nos alegrar
de maneira antibíblica. Como é que nós podemos nos alegrar de maneira bíblica? Por exemplo, o apóstolo João, quando escreve 1 e 2 João, perdão, 2 e 3 João, ele diz uma frase muito interessante lá. Tanto a senhora, em uma das suas cartas, como ao outro rapaz. Ele diz, não tenho alegria maior do que esta, do que ver que os meus filhos andam na verdade. Então, a alegria dele se baseava, o sentimento dele se baseava em algo santo. Mas tem algum outro tipo de alegria que pode ser não muito santa. Por exemplo, quando você zomba de alguém, quando você fala mal de outra pessoa, quando você ridiculariza outra pessoa, né? Gaio. Isso é um auxílio importantíssimo, né? Gaio. Então, João escreve a senhora eleita e a Gaio. 2 e 3 João. Então, você pode ter um sentimento de alegria que esse sentimento não está moldado pela vontade de Deus. Muitas vezes, nós rimos, nós nos alegramos com piadas indecentes, né? Mas nós não nos alegramos porque muitas vezes a gente viu que um determinado irmão pôde crescer em determinada circunstância e que sua atitude foi modificada ali por compreensão da palavra de Deus. Isso é uma atitude do coração que alegra, é um sentimento verdadeiro, né? Será que nós temos nos alegrado por ver, por exemplo, na educação, nós, quando damos aula e tudo, a gente pega aquele aluno problemático, difícil de lidar, mas quando a gente vê uma pequena mudança de atitude, só o fato dele se interessar para fazer uma pergunta, vocês não têm ideia de como um professor se alegra por aquilo. Vocês não têm ideia, por exemplo, um pastor, vamos pegar o exemplo do pastor, né? Isso não ocorre nem na sua nem na minha igreja, mas vamos pegar o exemplo de um pastor. Como o pastor fica alegre quando os irmãos comparecem ao culto de oração, quando os irmãos oram, quando os irmãos colocam ali suas petições, quando eles participam, quando eles dizem, pastor, o que é que está precisando aí? Eu quero servir ao Senhor. Vocês não sabem a tremenda alegria que é um pastor ouvir isso. Pastor, eu queria conhecer mais do Senhor, mais da vontade de Deus. O senhor pode fazer alguns estudos comigo? Gostaria de estudar mais o Senhor. Olha essa dificuldade aqui, pastor. Eu estou dentro para compreender esse texto aqui. O senhor pode me auxiliar? Como o pastor fica alegre com isso? Mas de maneira também, nós podemos ficar tristes por uma situação que é a falta de desejo dos amados irmãos. Por isso que Paulo dizia, sofro com dores de partos até ver Cristo formado em vós. Então, é um sofrimento ali, uma tristeza que ele tinha, que revela uma coisa boa de Paulo. O ato de se importar com os outros. Então, tudo na nossa vida envolve sentimento. O sentimento é a reação diante das circunstâncias. E essa reação vai revelar como está o nosso caminhar com Deus, o nosso conhecimento bíblico. Que possamos ter atitudes, sentimentos corretos diante de Deus, que possamos ter a atitude correta diante de Deus. Uma outra atitude que a gente pode ter, um outro sentimento que nós podemos ter nessa quarentena, ou em outros momentos da nossa vida, é o medo, né? O medo, ele faz com que tenhamos determinadas atitudes e deixemos de ter determinadas atitudes, né? Por exemplo, lá em Mateus 10, 28, o Senhor nos dá um exemplo, né, de alguém que construiu celeiros e tudo. Aí ele diz assim, louco, hoje te pedirão tua alma. E para quem será? Para quem tem se preparado. E quando ele fala sobre temor em Mateus capítulo 10, ele diz o seguinte, o temor, e não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Antes temei aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Observe bem, quando nós temos determinadas atitudes, em determinadas circunstâncias, para com determinadas pessoas, e não em outras, revela muita coisa. Prestem atenção. Você pensa assim, rapaz, o professor passou tal trabalho para entregar tal dia.
eu vou fazer o trabalho. Porque se eu não fizer o trabalho, eu vou perder nota. Logo, você tem medo de perder nota. Observe bem. Você tem medo de perder a nota, logo isso leva você a ter uma atitude. Aí você pensa assim, rapaz, eu estou tão cansado. Eu acho que hoje eu não vou para o culto. Porque é fulano de tal que vai pregar. Eu estou cansado. Eu não gosto muito desse tipo de culto, né? Como se o culto fosse para agradar as pessoas e não a Deus. Diante dessas duas circunstâncias, qual é a realidade que pula ao nosso colo? A nossa compreensão. Que atitude é essa? É que ele tem mais temor a perder uma nota do que perder uma bênção espiritual de compreender mais acerca de Deus. Logo, ele revela que o temor dele a uma circunstância, a um homem, é maior do que o temor dele, a reverência a Deus. Isso revela muito o coração. Isso revela muito como tem caminhado a nossa vida cristã diante de Deus. Por exemplo, para o tema medo, a gente tem outra expressão. Os jovens conhecem muito essa. Pressão de grupo. Né? A pressão de grupo faz com que a gente tenha atitudes, com que a gente tenha certos tipos de palavras, certos tipos de comportamento para agradar aquela roda de pessoas que estão naquele grupo inserido. Isso ocorre muito na universidade. Para que eu me sinta aceito, eu me submeto. Porque se eu não me submeter a determinadas coisas, logo eu não sou aceito, logo eu tenho medo de não ser aceito naquele grupo, eu tenho medo de ser rejeitado. E por ter medo de ser rejeitado naquele grupo, eu me submeto. Só que esse medo que eles têm, as pessoas têm, de ser rejeitado, vamos dizer assim, de não ser aceito, ele revela uma coisa, que essa pessoa não tem temor a Deus. Porque faz coisas totalmente contrárias a Deus. E a Bíblia fala que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Logo, os homens se tornam deuses. As circunstâncias se tornam deuses na nossa vida. E o Deus verdadeiro se torna bem pequeno. Essa é a tese, vamos dizer assim, do livro Quando Deus... Quando as pessoas são grandes e Deus é pequeno. Então nós revelamos medo de circunstâncias, medo de pessoas, medo de não ser aceito. Mas nós não temos um pingo de temor ao Senhor, de reverência ao Senhor. Por exemplo, a gente vai para o cinema. A gente tem vergonha de se levantar no cinema para que os outros não venham a reclamar. Porque eu não quero ser visto pelos outros de maneira negativa. Então isso revela um temor. Entretanto, na hora de culto, se levanta 5 vezes, né? Se levanta quantas vezes quiser, não se prepara para estar ali cultuando ao Senhor. Isso revela também a questão, você ter medo por algo, não ter medo por outro, revela a grandiosidade daquilo que você tem medo e daquilo que você não tem medo, né? Para a sua cosmovisão, para seu entendimento, né? Então, esses sentimentos que nós temos revelam muitas coisas. E muitas vezes esses sentimentos não são bíblicos. Logo, nossas atitudes não devem ser baseadas no sentimento. Por isso que a gente fala que o nosso culto é racional. O nosso culto ele não é sentimental, envolve sentimento, porque a gente está estudando sentimento. Então é óbvio que envolve sentimento. Mas nós devemos moldar os sentimentos de acordo com a vontade de Deus. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Creia em Deus, porque ainda o louvarei, né? Então, isso deve estar muito concreto na nossa vida. Reavaliem os sentimentos de vocês, né?
Você chega aquela menina, aquele rapazinho, que você se derrete. Aí você diz assim, essa pessoa é o amor da minha vida, eu não consigo viver mais sem ela. Né? Fala que nem Sansão, só dessa me agrada e não quero mais nenhuma. Né? Por quê? Porque quando eu chego, ela chega, minha mão começa a suar, meu coração bate forte, essa é a mulher da minha vida e tudo, né? E baseia-se a tentativa de iniciar um relacionamento com base naquilo que você sente. Mas aquilo que você sente, talvez não seja bíblico, não esteja baseado, alicerçado na vontade de Deus, na pura e perfeita vontade de Deus, né? Outra atitude é, chega uma irmã piedosa, com um vestido, com uma roupa, que não leva a ver a sensualidade ou o seu corpo desenhado. Mas, pelo fato de você ser temente a Deus e confiar no Senhor, você começa a ficar com a mão suada, com o coração mais acelerado, né? Não pelo fato dela ser sensual e dar dando bola, mas pelo fato dela ser temente a Deus e você vê a possibilidade dela ser sua futura esposa. De Deus lhe conceder esse presente. Olha só, os sentimentos são bem parecidos, mas a motivação é totalmente diferente. E logo as consequências também serão diferentes, né? Tem um pastor que diz, meu irmão, que as irmãs, quando nós olhamos para as irmãs, possamos olhar e nossa visão ser voltada para o seu rosto, não para o seu corpo, né? Quando a visão é voltada para o corpo, quando a mulher gosta de apresentar o corpo, e isso não é somente para as mulheres, mas também para os homens. Muitos homens eles querem manifestar como no reino animal, vou pegar um exemplo, né? Assim, no reino animal, os animais gostam de se manifestar para o outro, né? Alguns com canto, outros com dança, né? Pegando esse exemplo, que a nossa atitude para trabalhar a soberania de Deus e a responsabilidade humana não seja o sensual, mas seja uma vida piedosa, uma vida temente a Deus. E que esse seja o maior atrativo para o seu futuro cônjuge e para você. Pois à medida que não é, que esse sentimento não aflora a partir dessa perspectiva, você vai ter dificuldades no relacionamento futuro, no seu casamento e tudo. E isso vai revelar, olha só como a soberania de Deus é incrível, né? Muitas vezes a gente não tem paciência para esperar no Senhor. Essa paciência que você não teve, Deus vai trabalhar essa falta de paciência sua no seu casamento. Observe bem. Você não teve paciência para esperar no tempo do Senhor uma mulher piedosa que teme ao Senhor. Meninas, vocês não tiveram tempo para esperar no Senhor um homem piedoso que procura voltar a sua vida a agradar ao Senhor. Não teve paciência. Logo você encontra uma pessoa que não teme muito a Deus, né? É crente, mas não teme ao Senhor. Nem todo crente, porque é crente, tem que iniciar um namoro, não, viu? Nem todo crente ele é crente, nem todo crente ele é espiritual. Tem crente que é muito carnal. Então, você não teve tempo. Logo, essa sua falta de paciência, ela vai ser trabalhada no casamento. Como? Através de um cônjuge difícil de conviver. E à medida que Deus trabalha nisso, porque nós não cremos na perspectiva de que teve um grau de incompatibilidade, se separe e parte para outro. Isso não existe na Bíblia, né? Graus de incompatibilidade são colocados para que sejam exercidas, vamos dizer ali, o caráter de Cristo na vida da pessoa. Então, à medida que você não teve paciência de esperar no Senhor, essa sua falta de paciência vai ser trabalhada no seu casamento. Como? Muitas vezes com uma pessoa difícil. Um homem difícil, uma mulher murmuradora. E nisso você vai ser trabalhado, algo que você não teve antes. E é interessante a soberania de Deus como ela é completa, né? De maneira que as dificuldades do seu relacionamento, do seu casamento,
Eles não são indicativos para uma separação, mas indicativos para algo ser trabalhado na sua vida e você manifestar naquele relacionamento o caráter de Deus, amando essa pessoa de maneira graciosa, incondicional e de maneira de amor incondicional, né? Então tudo isso é visto dessa forma. Então tudo isso se expressa através de sentimentos. Então comecem a analisar os sentimentos que vocês têm, os sentimentos que vocês têm tido em determinadas situações e avaliem se esses sentimentos são de fato bíblicos, né? Diante da morte, diante das decepções, diante do medo para com os outros, para com as outras pessoas. Será que isso é válido? Será que o medo que eu tenho em ser rejeitado pelas pessoas é maior do que o meu temor ao Senhor de querer viver uma vida agradável a Ele ou não, né? Quantas vezes a gente não tem vergonha, vergonha é um sentimento, viu? Tem vergonha de levar uma Bíblia para a universidade, para a igreja, até para a igreja, tem quem tem dificuldade, né? Porque tem que pegar um transporte e ele não quer que as pessoas vejam com a Bíblia e tudo, né? Socorre. E as pessoas têm vergonha da palavra de Deus, né? O que isso revela? Como é que está a sua vida espiritual quando você tem esse sentimento de vergonha? Eu discordo aí, professor, fulano de tal. Eu discordo, Beltrana, minha colega. Eu discordo dessa atitude. Por que tu discorda? Não, porque eu acredito que isso não é vontade de Deus. Vontade de Deus deixa de ser boba. Ai, mulher, deixa de ser besta, ainda tá nessa, E você se sente vergonhosa e não se impõe ali, sabendo quem tem crido e como tem crido e naquilo que tem crido, né? Então isso revela muita coisa: vergonha, medo, tristeza, né? Alegria, objeto da alegria, objeto da tristeza, intensidade da alegria. Chorai com os que choram, alegrai-vos com os que se alegram. Muitas vezes sua tristeza está na alegria do outro. Por quê? Porque isso revela um coração invejoso. Você não consegue se alegrar com aqueles que estão bem. Você só está bem se o outro estiver mal. Isso revela muito do seu coração. Então, sentimentos revelam coisas. E sentimentos, por muitas vezes não serem bíblicos, muitas vezes revelarem um coração carnal, nós não devemos basear nossas atitudes, nossas decisões nos sentimentos, mas sim na palavra de Deus. É a única coisa que é segura. Nossos sentimentos não são seguros, né? Mas nós devemos aconselhar a nossa alma. Porque estás abatido, ó minha alma? Porque perturbas tu dentro de mim? Crê em Deus, pois ainda o louvarei, né? Então, que possamos, de fato, nessa quarentena, meditar um pouquinho sobre os sentimentos que temos nos nossos relacionamentos familiares, nossas amizades, nossos namoros não, só o namoro, né? Nosso namoro, nosso casamento, nossos relacionamentos no trabalho, com os colegas de trabalho, na igreja, né? Que esse sentimento não possa revelar uma pessoa carnal, mas revelar uma pessoa piedosa e temente a Deus. Amém?